moscas volantes. Vocês não têm ideia o quanto eu ouço no meu consultório esse sintoma. Isso é uma coisa extremamente comum. O grande problema das moscas volantes é que elas podem ser o sintoma de várias doenças. A mais comum delas é quando a pessoa aperta ou coça muito o olho e enche de opacidades dentro do olho. Então a pessoa vê aqueles pontinhos pretos passeando. É engraçado que tem pacientes que acham mesmo que são moscas e tentam pegar. A gente ouve de tudo, porque eles veem mesmo, só que essas coisas não estão do lado de fora, elas estão dentro do olho. Isso é uma coisa muito perigosa. Apesar da grande maioria dos pacientes ser um sintoma que vem e vai embora sozinho, sem precisar fazer absolutamente nada, a gente sempre tem que tomar cuidado, que em alguns casos podem ser desde tumores, hemorragias, infecções, inflamações. Então, se a pessoa começa a ter esse sintoma de uma hora para outra, é importante procurar o oftalmologista para que ele avalie. A gente não tem como saber se a sua mosca volante é igual à mosca do vizinho, porque como é um sintoma muito comum, não necessariamente você está na grande maioria que está tudo bem. A gente sempre tem que ter esse cuidado. Quanto ao tratamento, isso vai depender muito do que causou essas moscas volantes. Se você teve uma hemorragia no olho, por exemplo, às vezes precisa de cirurgia, às vezes precisa de laser, às vezes precisa de algum remédio específico. Se você tem simplesmente por algumas opacidades que vêm com a idade, às vezes não precisa fazer nada. É só você evitar de traumatizar o olho que elas vão diminuindo. Então, é difícil a gente falar de um tratamento de uma forma geral. A gente sempre tem que avaliar. Então, se você tem esse sintoma, você tem que procurar um oftalmologista para que ele dê uma olhada. Se for um caso simples, tranquilo. Se for um caso mais complexo, ele vai ser tratado da medida certa. O que não pode fazer é ficar em casa olhando para o teto esperando ir embora.